Olá, eu sou a Cláudia Rodrigues, professora de História do Brasil Colonial na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio. Fica no bairro da Urca, ali quase perto da entrada do bondinho, do Pão de Açúcar. Moro no Meia, no subúrbio do Rio de Janeiro, bem distante do lugar onde eu trabalho. E sou associada à ABEC desde 2012, por ocasião do Congresso da ABEC de Salvador. Pesquiso o tema da morte, dos cemitérios. Esse ano exatamente faz 30 anos. Essa temática já me rendeu alguns questionamentos, como de um professor da UF, né, Universidade Federal Fluminense, Niterói, onde eu fiz minha graduação, mestrado e doutorado. Na época eu estava no doutorado, e esse professor, perguntou como eu, uma mulher jovem, bonita, segundo ele, né, como é que eu podia estudar cemitérios e morte, temas tão pesados? Esses deveriam ser temas para homens. Eu confesso que essa pergunta me deixou tão impactada, né, que me soou tão estranha, até então ninguém tinha comentado algo parecido, que eu me lembro mais da pergunta do que da resposta que eu dei. Então, eu estou aqui, a convite do Paulo e da Elisiana, para conversar um pouquinho sobre a minha trajetória de pesquisa sobre essas temáticas. Por que a morte ou os cemitérios como tema e quando ocorreu esse encontro ou início de sua pesquisa? Bom, eu me encontrei com essa temática já nos anos finais da minha graduação em História, na UF, né, como eu já mencionei, em Niterói. Eu comecei a graduação no segundo semestre de 1987 e concluí em outubro de 1991. O contato inicial com essa temática se deu justamente por ocasião da iniciação científica. Nos anos finais da graduação, mais propriamente a partir de 1990, eu fui convidada para ingressar no grupo de alunos bolsistas da professora Sheila de Castro Faria, que à época era professora de História do Brasil Colonial, lá na UF, e estava fazendo, na ocasião, a sua pesquisa, né, para tese de doutorado. Naquela época, os professores entravam sem necessariamente ter, né, doutorado, e num tempo que era, na época, de 8 anos, né, com muito mais condições de fazer uma pesquisa, como a dela, que era enorme. Foi uma pesquisa sobre família, fortuna e mobilidade social no Sudeste brasileiro. Trabalhou mais especificamente com a região de Campos dos Goytacazes, no norte da, então, capitania do Rio de Janeiro. Ela utilizava como fontes básicas para a reconstituição das famílias e das trajetórias da sociedade colonial daquela região, os registros paroquiais de óbito, testamentos e inventários. Então, o grupo que pesquisava para ela naquele momento estava entrando numa nova etapa, que era a etapa de digitação dos registros paroquiais de batismo, casamento e óbitos no banco de dados que ela havia criado. Já há anos anteriores, eles já tinham transcrito esses registros dos livros, e agora restava passar da ficha para o computador. Naquela etapa foi necessário mudar, né, uma pessoa, acho que a pessoa tinha obtido outro vínculo profissional, e eu acabei entrando no início dessa etapa. Os registros de batismo e de casamento já tinham sido escolhidos e sobrou para mim os óbitos, que se achava muito mórbido
digitar informações sobre as mortes das pessoas. E foi a partir daí que eu comecei a ter esse contato com lugares de sepultura, quem era sepultado naquela igreja, no caso eram registros das paróquias, no período colonial, dos séculos 17 e 18, numa época em que os enterramentos eram feitos dentro das igrejas, não existiam os cemitérios como a gente hoje conhece, os cemitérios tradicionais, extramuros, né? E foi com base nesse contato inicial que eu comecei a me interessar por aqueles dados que eu estava inserindo, informações sobre os rituais fúnebres, sacramentos, as roupas que envolviam os cadáveres, as mortalhas, os lugares exatos de sepultura, os preços que constavam ali, que nesses registros se apresentavam, né, quanto custava cada cova, quem estava ali sepultado. E foi justamente nesse ponto da pesquisa e diante da necessidade de fazer relatórios finais, a cada ano, quando se ia pedir renovação da Bolsa, nós tínhamos que fazer relatórios em que a gente escrevia sobre o nosso contato, sobre a nossa experiência com aquela experiência, e eu comecei a ler bibliografia sobre aquela temática dos funerais, dos ritos fúnebres, bibliografia basicamente de fora, né, do Brasil, Felipe Arrier, Michel Vovelli, a gente estava ali nos anos de 1990 a 1991, e a leitura me fez cada vez mais ter interesse pela temática, ao ponto de, ao final já da graduação, eu desejar levar o tema para um possível projeto de mestrado. E naquela época, é importante também mencionar que não existia no curso, né, que eu estava concluindo, do currículo, né, que eu fazia, não existia o TCC, ou a monografia de final de curso. Foram instituídos no currículo que estava sendo implantado já no final da minha passagem pelo curso de História. Então, a experiência que eu tive com elaboração, de reflexão sobre essas questões, foi por ocasião dos relatórios de final de bolsa, para pedido de renovação. Então, foi com base nessa experiência que eu elaborei comecei a elaborar as primeiras ideias, né, do que eu poderia pesquisar no mestrado. E não por acaso, né, justamente em 1991, quando eu me preparava, já foi o ano da conclusão da graduação, saiu e foi lançado o livro do João José Reis, né, A Morte é uma Festa. E foi justamente a leitura desse material que me fez querer estudar essa temática para o Rio de Janeiro. Mas aí eu posso falar disso um pouquinho mais adiante. Quem ou quais são as maiores referências de autores ou ações na sua formação para a temática? Bom, a primeira grande estimuladora, né, aquela pessoa que me introduziu nesse campo, que na verdade na época ainda não era um campo de pesquisa, foi a minha orientadora de iniciação científica, né, a professora Sheila de Castro Faria. O trabalho com aqueles assentamentos paroquiais de Óbito e todo aquele conteúdo começou a ser conjugado com leituras que eu tinha feito na graduação, final dos anos 80, início dos anos 90, na UF, a gente estava assistindo ao desenvolvimento de uma geração de historiadores especializados no que era moda, então, que eram as chamadas mentalidades, a história das mentalidades, e eu fazia, essa temática sempre me encantou, e eu fiz vários cursos com a
com a professora Vânia Leite Frois, de História Medieval. Ela usava, obviamente, né, toda essa bibliografia nova, né, Jacques Le Goff, Georges Duby, Emmanuel Leroy Ladurie, Philippe Herrier, dentre vários outros, nos estudos sobre a sociedade medieval, e isso começou a casar com aquela experiência no material que no caso eram os registros paroquiais que faziam parte da história serial e quantitativa, que também se casavam com a metodologia da história e das mentalidades. A partir desses primeiros contatos sobre o cotidiano e as religiosidades no período medieval, na Baixa Idade Média, principalmente no início da modernidade, eu comecei a funilar as leituras para entender melhor o material com o qual eu trabalhava na iniciação científica, e comecei a aprofundar os olhares sobre o material do Philippe Herrier, a história da morte no Ocidente, o homem diante da morte, Michel Vauvel, né, que não tinha os estudos mais substanciais ainda traduzidos para o português, mas o seu livro Ideologia e Mentalidades e alguns outros textos dele que eram disponibilizados começaram a também fornecer subsídios, e também o Nascimento do Purgatório, do Jacques Le Goff. Mas ter essa base da historiografia francesa nessa caminhada que eu estava iniciando foi uma coisa. Outra coisa era você ver, naquele exato momento, sendo publicado, clássico que a gente tem no Brasil, em termos de história da morte, que é A Morte é uma Festa, do historiador João José Reis. Nesse livro, ele conjugava a história das mentalidades, moda, né, então, com a sua análise, a sua trajetória de estudo de história social, e o foco sobre a sociedade escravista, analisando os impactos das tentativas de criação de cemitério público extramuros em Salvador, em 1836, e de que forma isso originou uma revolta popular, a chamada cemiteirada, que levou a população a destruir o cemitério e voltar com seus mortos para dentro das igrejas. A leitura do texto do João Reis, né, que ele escreve maravilhosamente bem, me incentivou cada vez mais a tentar buscar uma tal cemiteirada no Rio de Janeiro. Então, eu tinha decidido, é isso que eu quero estudar no mestrado. Vai que eu acho a cemiteirada do Rio de Janeiro. Fiz o projeto, entrei, fiz o mestrado na UF mesmo, iniciando em 1993, defendi em 1995 e não encontrei a cemiteirada no Rio de Janeiro. Mas encontrei as possíveis explicações, os contextos que me ajudavam a entender por que não havia surgido uma revolta aqui. E isso que é o barato da história, né? Você precisa buscar as particularidades, os casos específicos. No caso do Rio de Janeiro, eu estava trabalhando com o período de criação de cemitérios públicos, que em torno de 1851, 1852, no momento em que a ordem imperial já estava em processo de consolidação e de afirmação, diferentemente do contexto do surgimento da cemiteirada em Salvador, no período regencial, um período em que pululavam as rebeliões regenciais, e Salvador sempre vivenciou várias revoltas nesse período. E já no Rio de Janeiro, a corte imperial, uma outra realidade, o poder ali do lado, na cidade, as tentativas de implementação de uma série de ações para conduzir a sociedade ao desenvolvimento das políticas urbanas, e eu identifiquei, então, nessa particularidade
já de meados do século, já da virada, né, da segunda metade do século XIX na corte, que o clima era outro. Então, não teve cemiteirada, mas teve um ponto culminante, né, de uma conjuntura epidêmica, que foi a do surto da primeira epidemia de febre amarela, aqui na cidade do Rio de Janeiro, entre 1849 e 1850, que explicou a forma como a sociedade da época não reagiu às propostas de criação de cemitério público a partir de então, e os cemitérios foram criados e os enterramentos nas igrejas foram eliminados, num contexto que se diferenciava de Salvador, porque você já tinha um período de maior maturação do discurso médico, higienista, das preocupações de partes e de algumas localidades da cidade em relação a alguns cemitérios que se considerava mal conservado, enfim, um outro contexto. E tudo isso me fez continuar nesse estudo, né, já dos cemitérios, mas avançando para o doutorado, tentando identificar já não mais o processo de criação de cemitérios e do impacto disso sobre os rituais funerários, mas já no doutorado o processo de transformação mais intensa das atitudes, das concepções sobre a morte, no processo de secularização da morte, já a partir da segunda metade do século XIX. Então, foi com base em toda esse contexto de leituras e essas influências, né, de professores, de pesquisadores, de fora e de dentro do Brasil, que eu fui dando, né, uma forma a essa minha busca por entender o morrer e as atitudes diante da morte no passado brasileiro. Qual a importância dos estudos sobre a morte e cemitérios para a compreensão da sociedade e das culturas humanas? Bom, nessa trajetória que eu escolhi de estudo, né, da temática, eu começava a juntar, né, o enfoque da história das mentalidades, que já na época do doutorado, né, no início dos anos 2000, já estava em desuso, né, sendo substituída pela história cultural, juntava essas preocupações com a minha base, né, que vinha da história social, o enfoque sobre a sociedade escravista brasileira. Então, esse olhar, né, sobre o passado começou a me mostrar como era importante analisar as transformações das sociedades, das culturas e das práticas funerárias, das concepções diante da morte. Pensar a história é pensar também transformação, o que são permanências e o que são descontinuidades. E eu tinha, seja na história da criação dos cemitérios públicos e das epidemias, ou seja, na história da secularização da morte, eu procurava momentos-chave para entender determinados contextos de transformação das atitudes e das visões sobre o morrer. E nesse processo, né, que juntava a minha trajetória da iniciação científica, do mestrado e do doutorado, o contato com o passado escravista brasileiro servia para me possibilitar ter uma compreensão sobre as práticas funerárias de diferentes segmentos sociais, de entender a diversidade cultural, a diversidade da cultura funerária no passado brasileiro, os encontros e desencontros entre as perspectivas católicas e africanas, no viver a morte no período dos séculos XVIII e dos séculos XIX.
E ao encontrar essa sociedade escravista, identificar os variados níveis de hierarquias sociais, entender como o morrer, apesar de ser um ato biológico, né, por excelência, era informado, como é até hoje, né, é isso que diferencia a morte dos homens da morte dos animais, era informado por um conjunto de cadinho cultural, né? E de também hierarquias sociais. Não se morre igual, seja na colônia, seja no império, seja na república, seja nos nossos dias atuais. Os segmentos sociais apresentam diferenças. No caso do passado, a gente assiste aos elementos e vestígios dos rituais mais elaborados, da elite senhorial, com seus funerais barrocos, cheios de elementos que caracterizaram até o título do livro do João Reis, A Morte é uma Festa. Mas também outro ponto dos enterros e dos funerais dos homens livres, pobres, alguns brancos, outros frutos, né, da miscigenação, né, do encontro cultural, pardos, que já tinham rituais menos barrocos, menos efusivos, menos solenes. Mas, ao mesmo tempo, os ex-escravos, se por um lado tinham em boa parte desse segmento também elementos daqueles funerais dos mais remediados, eu pude também identificar algumas forras com rituais fúnebres elaborados de uma forma muito próxima a alguns elementos da elite, que demonstrava a hierarquia social dentro dos próprios segmentos da sociedade escravista brasileira. E o que também acabava se fazendo presente entre os próprios cativos, né? Por mais que a gente verificasse uma quantidade enorme, a maioria absoluta, em torno de praticamente 90% dos escravos tendo sepultamentos não tão elaborados, rebuscados, mas uma elite dos escravos, um fragmento desses cativos com maior proximidade com as irmandades, com as famílias, com os seus senhores, que conseguissem, por diferentes formas, acumular pecúlio, que conseguiam ter sepultamentos que se distinguiam dos demais membros do cativeiro. Então, analisar, né, a morte e o morrer nesse contexto e pensar em como isso pode mostrar sobre as culturas, as sociedades humanas, é um elemento para você identificar a complexidade da forma como os costumes fúnebres, as vivências, as visões sobre o além-túmulo e o morrer se davam. Qual a importância da ABEC e de sua caminhada para os estudos funerários no Brasil? Bom, eu ingressei na ABEC em 2012, né, como eu já mencionei, no Congresso de Salvador. Foi um congresso ótimo, né, maravilhoso. Lá na ABEC eu pude vivenciar algo que eu também vivenciava nos congressos do Imagens da Morte, né, que é um outro grupo de pesquisa do qual eu participo e venho contribuindo para organizar também congressos bianuais. Eu pude vivenciar ali na ABEC, aqui no Brasil, né, porque em geral os congressos da Imagem da Morte têm sido mais fora do Brasil, uma outra perspectiva do estudo dos cemitérios. Se até então eu analisava mais os processos políticos em torno da medicina e dos ideais médicos sobre criação dos cemitérios públicos extramuros, com o objetivo de afastar os vivos dos mortos no entorno das igrejas, como parte de uma política de higienização urbana, ao travar contato com diversos pesquisadores da ABEC, que não são só
formados por historiadores, nós temos gente da geografia, da arquitetura, do urbanismo, do patrimônio, da sociologia, e vários pesquisadores. Eu pude olhar e começar a pensar nos cemitérios do lado de dentro dos seus muros, que até então eu não ultrapassava os muros do cemitério. Então, a partir do contato com a ABEC, nos congressos, nas visitas guiadas, que são o ápice, né, dos eventos, com as pessoas de diversas regiões do Brasil, do norte ao sul, centro-oeste, conviver com mais proximidade com a Maria Elísia Borges, que eu conheci em 2010, quando eu organizei o Imagens da Morte aqui no único que teve no Brasil, que foi em Niterói. Conheci a Elisiana, conheci a Clarissa Grassi, que tinha sido era na época presidente da ABEC, e os vários outros membros da associação. Isso tudo me permitiu ver e entender melhor a arquitetura cemiterial, a questão dos cemitérios de uma outra perspectiva. E principalmente algo que é fundamental hoje, né? Um grupo que tem, a ABEC é um grupo que tem crescido enormemente nesses últimos anos, né? A variedade de temas e de pesquisas trazendo um grupo de pessoas mais jovens, né? Que estão fazendo suas monografias, seus mestrados, seus doutorados. Hoje eu penso que uma temática bastante cara, né, e que está pulsando na ABEC é aquela ligada à questão da relação entre cemitério e patrimônio, políticas de patrimonialização e educação patrimonial em torno dos cemitérios. Acho, inclusive, que essa é uma questão que os especialistas da área do patrimônio poderiam, talvez, abarcar mais para poder trazer e contribuir com a gente da ABEC com essas especialidades, né, que são as especialidades das áreas. Então, essas questões têm sido desafiadoras e a preocupação com a preservação e o fato de a gente estar assistindo a uma quantidade enorme, né, de ações de desmonte e de abandono e de descaracterização de cemitérios antigos, esses cemitérios criados no século XIX, isso tem sido um processo que viver estando amparado por uma associação como a ABEC tem sido fundamental. Além do que as relações humanas, né, as trocas que a gente realiza são fundamentais. Alguma história de cemitério preferida? Bom, eu não tenho nenhuma história como a história, por exemplo, que eu ouvi da Marcelina, né, na entrevista dela, da trajetória dela. Eu não sou especialista nessa parte, né, das visitas guiadas, como Marcelina, como Clarice, como Viviane, e vários outros membros da ABEC, com a própria líder mor, né, que é a Maria Elísia Borges. É uma história que eu lembro, né, quando penso em alguma história de cemitério, é de um cemitério até um pouco diferente desses com os quais a gente lida, né? É em torno do antigo cemitério dos Pretos Novos, aqui do Rio de Janeiro, que se localizava entre 1769 e 1830, 31, no que hoje é o bairro da Gamboa, do Santo Cristo, na época era a região do Valongo. Era um cemitério voltado primordialmente para os sepultamento dos cadáveres dos africanos que eram recém-chegados dos navios negreiros e morriam no mercado de escravos. Esse cemitério foi estudado no meu mestrado, principalmente no processo em que eu analisei a forma como a parte da população do Rio de Janeiro no século XIX lidava com a vizinhança em relação aos mortos, e me permitia ver como, para esses cemitérios dos Pretos Novos, que, hierarquicamente, retomando o que eu tinha falado antes, na escala, né, da escravidão,
significavam aqueles cativos, aqueles africanos que eram escravizados e que não chegaram a ser vendidos, não chegaram a se inserir na sociedade colonial e, portanto, tinham como destino um cemitério que não era a mesma coisa que os cemitérios localizados no interior ou no entorno das igrejas católicas da cidade. Era um cemitério que estava instalado numa área mais afastada, né, da área urbana, quando o mercado, quando a alfândega também foi transferida lá para essa região do Valongo, ali por trás da Praça Mauá, e que após, né, 1830, com a chamada Lei para Inglês Ver, né, com o fim do tráfico, né, extra oficial, né, mas não na prática, né, que só seria mesmo extinto em 1850, esse cemitério não podia mais existir, e ele desapareceu com o processo de ocupação urbana. Um ano depois que eu defendi o meu mestrado, né, eu defendi em 1995, e em 1996 surgiram notícias de que vestígios desse cemitério foram encontrados por ocasião da obra, né, na casa de uma moradora naquela região, do bairro do Santo Cristo, na rua Pedro Ernesto, na casa da Mercedes, em que se descobriram as ossadas e, a partir da entrada em cena da prefeitura e dos membros, dos especialistas, né, na arqueologia, se verificou que era o cemitério do Valongo, que era o cemitério dos Pretos Novos. E, portanto, como eu tinha acabado de defender o mestrado, eu tinha inscrito no concurso de monografias, ele ganhou um prêmio do Arquivo Geral da cidade do Rio de Janeiro, e justamente quem conduziu parte desses trabalhos, né, de análise daquele material que se encontrava ali, né, aos olhos, sobre esse passado do cemitério, a diretoria do arquivo da cidade me procurou e me convidou para acompanhar um pouco os trabalhos. Em 2001, se organizou um grande evento, na época, chamado Cotas da Escravidão, e que tinha como um ponto final uma cerimônia que se queria realizar ali mesmo, né, na casa da Mercedes, onde depois se criaria o museu, que hoje é o Instituto dos Pretos Novos, uma cerimônia africana, né, para se vivenciar um pouco de como eram alguns dos elementos das tradições africanas de morte e dos costumes fúnebres. Entrei em contato com um pai de santo, né, um paijô de Pilares, e a gente organizou uma cerimônia que foi lindíssima, de cores, sons, músicas, comidas, né, cheiros, naquele espaço que era um cemitério. Então, essa é a história que eu me lembro de um cemitério que não é murado tradicional como a gente conhece, mas eu me lembro, né, dessa quando eu tenho que pensar em uma história, né, de cemitério. E, para finalizar, qual o seu cemitério preferido? Bom, já visitei vários cemitérios, né, até por conta dos eventos da BEC, do Imagens da Morte, de outras viagens, sempre para onde eu vou, os membros da BEC vão sempre no cemitério, dentro e fora do Brasil. Mas acho que hoje, se eu pudesse dizer de um cemitério, né, que está mais próximo de mim, eu diria que é o São João Batista. Eles quase do lado do local onde eu trabalho na URCA. São João Batista está ali em Botafogo, pertinho. Ultimamente até tenho estudado um pouco sobre essa questão da criação desse cemitério e da proximidade que ele estava, exatamente o antigo cemitério da Praia Vermelha, que sobre o qual se construiu as bases para se criar o São João Batista, era exatamente o cemitério da Praia Vermelha, que era na URCA, onde hoje eu trabalho. Né, exatamente na quadra onde é a Unirio.
depois foi trasladado para o local onde hoje é o cemitério São João Batista, perto do Morro de São João, em Botafogo, naquele vale entre o Morro de São João e o Corcovado. É um cemitério que foi criado em 1852 e que contém ainda vários elementos dos túmulos tradicionais do século XIX, mas também as sepulturas mais modernas do período do final do Império, da Belle Époque, do período republicano, da era modernista, em síntese, e do período mais recente. E agora, né, com a nova administração, se propõe reformatar um espaço do cemitério para criar novos túmulos, novos jazigos mais afinados, com um sistema mais ambientalmente mais seguro, mais sustentável, em termos de preservação, né, do meio ambiente, se criando um crematório, que vai ser o primeiro crematório da Zona Sul, e um columbário, né, para guardar as cinzas, né, provenientes desse crematório. Então, o São João Batista, para mim, hoje é um cemitério no qual eu estou adentrando, estou ultrapassando os muros para poder estudar mais de perto aquilo que, na minha trajetória, eu estudei mais em termos do processo histórico. O desafio desse cemitério, como de vários outros, hoje é o da preservação de tumulária antiga, e que um desafio que envolve a todos nós. Bom, acho que era mais ou menos isso, né, que eu tinha para falar. Agradeço a Beck, agradeço ao convite de Elisiano, de Paulo, para conversar aqui um pouquinho com vocês sobre essa trajetória, e a gente se esbarra por aí. Obrigada.